Olá, meus queridos, mais uma boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, né? Uma boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo e é um prazer estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Enquanto você abre sua Bíblia aí, enquanto você procura a passagem bíblica que nós vamos ler, eu quero lembrar de você não esquecer de clicar em gostei aí, que isso nos ajuda. Inscreva-se no canal, marca aí, ativa o sininho para você receber notificações de novos vídeos, compartilha com outras pessoas que você gostaria que ouvissem essas mensagens e escreva uma mensagem para nós, tá bom, queridos? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3 diz assim: Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Amém, queridos? A epístola aos Coríntios, a primeira e segunda carta aos Coríntios, foram escritas pelo apóstolo Paulo. Paulo foi um homem que antes dele se converter ao Senhor Jesus, antes dele se converter ao cristianismo, ele perseguia os cristãos, ele era uma pessoa que viveu no engano da religiosidade, ele era um religioso, um homem que temia a Deus, que amava a Deus, que queria fazer o melhor com a sua vida, mas a religiosidade dos fariseus, que era a seita da qual ele vinha, né, da classe religiosa judaica daquela época, eles não conseguiram, muitos deles, a maioria deles, não conseguiram enxergar Jesus como o Senhor, Jesus como cumprimento da profecia de que o Cristo viria para reinar na terra. O Cristo era uma figura messiânica apresentada pela Bíblia, pelo Antigo Testamento. Os judeus, eles esperavam a vinda do Cristo, eles tinham na figura do Cristo um homem enviado por Deus que ia fazer diferença em toda a sociedade, em todos os sentidos. E Jesus veio, e Jesus ele era o Cristo. A Bíblia nos apresenta Jesus como Cristo, por isso o nome Jesus Cristo. É Jesus que cumpre a profecia do Messias, Jesus que cumpre aquele que é o enviado, o ungido de Deus, o próprio Deus em pessoa. E Jesus veio dessa forma. E Paulo, depois que ele se converte, ele começou um trabalho magnífico, ele plantou igrejas, ele começou trabalhos, ele fortaleceu igrejas, fortaleceu irmãos e morreu por causa do evangelho, foi preso, perseguido, chicoteado, tudo isso por causa do evangelho que ele havia se convertido e ele defendeu com a própria vida. Então Paulo cria que Jesus Cristo era o Senhor, que ele era o Cristo, que ele era o Messias. E aqui Paulo, ele está dizendo aqui, nós vemos nesse versículo que nós lemos, uma clara preocupação de Paulo para que os irmãos eles não se equivocassem, eles poderiam se equivocar ouvindo outras pessoas malignas. Ele sabia o que era ensinado no meio do judaísmo, ele sabia o que era ensinado no meio dos religiosos que eram contrários a Cristo. E ele começa dizendo assim, portanto, né, lógico, o contexto aqui de 1 Coríntios 12 também é importante nós sabermos. Paulo aqui ele está ensinando a igreja de Corinto a importância dos dons espirituais e como esses dons espirituais são distribuídos dentro da igreja, como que eles interagem, como que as pessoas com diferentes dons espirituais elas interagem entre si para a edificação do corpo de Cristo. Paulo, ele inicia um ensinamento falando sobre os dons espirituais. E aí, dentro dessa questão, a preocupação dele de que os irmãos pudessem ouvir pessoas contrárias ao evangelho e talvez não terem discernimento. E aqui Paulo está dando uma pista. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, quer dizer, uma pessoa que está realmente falando, movida, inspirada pelo Espírito Santo, vai dizer que Jesus é anátema. E que palavra é essa, anátema? Anátema significa maldição, significa maldito. Ele está dizendo, ninguém que está falando pelo Espírito Santo vai dizer que Jesus é maldito. E é interessante que nós vamos ver que hoje em dia talvez nós não vamos encontrar uma pessoa que seja tão hostil a Jesus, que seja tão contrária assim à manifestação do Pai através do Filho, que vai chegar a ponto de falar que Jesus é maldição ou que ele é maldito. Não, as pessoas rejeitam Jesus de uma forma um pouco mais simples, mas naquela época isso fazia todo sentido, porque os fariseus que achavam uma blasfêmia que Jesus fosse reconhecido como Cristo, o Filho de Deus, eles achavam isso uma
uma blasfêmia, eles achavam isso um absurdo, eles diziam que Jesus era maldito, que Jesus era uma maldição. Inclusive a própria Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e existe essa menção dizendo que Jesus se faria maldição em nosso lugar. Mas uma coisa é ele ter se feito maldição e outra coisa é os homens considerarem o próprio Senhor Jesus como um maldito, como um anátema, como algo horrível, algo terrível. Hoje em dia, talvez as pessoas não vão dizer isso para nós: ah, Jesus é um maldito, mas eles vão dizer que Jesus não é o Senhor, que Jesus não é o Cristo. Mas naquela época isso era algo muito forte. Então, aqui o que Paulo está querendo mostrar para nós é o seguinte: a questão é nós olharmos para o que as pessoas ensinam. Se a pessoa ela é contrária a Jesus no seu discurso, essa pessoa ela não está falando pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus jamais vai negar o que a própria Escritura diz, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Cristo. Então Paulo está dizendo: ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai falar algo ruim a respeito de Jesus, ou vai desqualificá-lo, né, como o próprio Deus, ou vai dizer que ele é um maldito, que ele é um amaldiçoado, ou que ele é um mentiroso. Não vai. Uma pessoa que fizer isso, uma pessoa que desmerecer Jesus como Cristo e como Deus, ele está dizendo: essa pessoa não está falando pelo Espírito de Deus, ela não tem o Espírito de Deus. E ele continua: e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então, Paulo ele começa a trazer uma divisão de opiniões. As opiniões que são contrárias a Jesus como Cristo, sendo um anátema, uma maldição, um maldito, essa pessoa ela está provando por A mais B que ela não tem nada a ver com Deus. O Espírito de Deus não está inspirando seu coração. Mas uma pessoa, e ninguém também pode dizer: Jesus é o Senhor, Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido de Deus. A pessoa só consegue falar isso se ela for movida pelo Espírito Santo. É o que ele diz aqui para nós, né? E é isso que nós temos que entender, porque os judeus naquela época, os fariseus, eles faziam o povo acreditar que eles eram inspirados por Deus. Eles se colocavam diante da sociedade como um mastro da verdade, como se fosse uma referência da propagação da verdade da palavra de Deus. E era muito difícil para uma pessoa recém-convertida olhar para um fariseu cheio de prestígio dentro da sociedade, cheio de destaque, ver ele falando aquilo, e aí ver os discípulos, os apóstolos, Paulo, falando que Jesus era o Senhor, quando os religiosos de alto grau, eles estavam dizendo que não, que Jesus era uma maldição. E isso podia trazer uma dúvida no coração ainda daquele crente que não fosse muito firme, né? Então, por isso, queridos, Paulo demonstra essa preocupação em deixar isso claro. Eu queria ler para vocês aqui uma passagem onde, eu vou colocar aqui na tela, Marcos capítulo 9, versículo 39, foi uma situação que apareceu um homem expulsando demônios em nome de Jesus. E os discípulos vieram e contaram isso para o Senhor. Eles falaram: Senhor, nós encontramos um homem que expulsava demônios em teu nome. Olha que interessante, nós vimos ele expulsando demônios em teu nome. Então esse homem deveria ter visto, ele entendeu o que estava acontecendo e ele começou a curar pessoas, expulsar demônios e falava em nome de Jesus. E eles disseram para o Senhor Jesus: e Senhor, nós proibimos ele de fazer isso. E Jesus responde isso daqui, ó: Jesus, porém, disse: não o proibais. Não faça isso, não proíba ele de fazer, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Então Jesus está dizendo o seguinte, em outro lugar ele vai falar: aquele que não é contra nós, aquele que não é contra nós, ele é conosco, ele está conosco. Jesus está dizendo o seguinte: uma pessoa que faz algo por intermédio do nome dele, não é possível a pessoa fazer um milagre em nome dele. Expulsar um demônio é um milagre, curar um enfermo é um milagre. Ele falou: é impossível para uma pessoa que faça algo em meu nome e logo em sequência falar mal de mim. Então essa pessoa está do nosso lado. A pessoa que faz as coisas compreendendo que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias, que Jesus é o ungido de Deus, ele é o Cristo, ele é o próprio Deus na terra, essa pessoa ela está ensinando a verdade. Então quando ela cura em nome de Jesus, ela está fazendo a vontade de Deus. Quando ela fala de Jesus, ela está falando em nome do Espírito Santo. E é muito interessante que nós vemos, inclusive até no meio do povo de Deus, uma dificuldade muito grande de se afirmar o nome de Jesus. Jesus disse que se com os lábios nós o confessássemos diante dos homens,
né? Nós seríamos, ele nos confessaria diante do Pai. Isso nos garante a salvação. Confessar Jesus com os próprios lábios diante dos homens. Às vezes as pessoas confundem, dizendo que confessar o Senhor é fazer uma oração ali de entrega e dizer diante da igreja. Não, Jesus está dizendo me confessar diante dos homens. É perceptível que tem muitas pessoas, às vezes, no meio cristão, dentro das igrejas, que não conseguem falar o nome de Jesus, porque elas sabem que às vezes isso vai incomodar as pessoas. Às vezes vão ter pessoas que vão se opor a ela. Então as pessoas falam de Deus de uma forma genérica. Falar sobre Deus não é exatamente apresentar Jesus como Senhor, porque as pessoas têm uma concepção de Deus que são próprias dela. Quando eu estou falando de Deus, enquanto eu estou falando Deus, a pessoa está pensando no Deus que ela imagina que seja, da forma que ela aprendeu, da forma que ela acha melhor para ela que é Deus. Mas quando nós confessamos diante dos homens que nós temos como Deus o Senhor Jesus é o Senhor, é o Deus que veio em forma de homem. Ele se apresentou ao mundo, ele tem um nome e a esse nome foi dado poder e toda a glória. Então nós percebemos às vezes que há uma dificuldade até do próprio cristão falar de Jesus para os outros. As pessoas falam muito de Deus. Ah, Deus, tem que crer em Deus, eu vou orar a Deus. Não, eu vou pedir para Jesus. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o que guia a minha vida. E às vezes as pessoas que não temem a Jesus e não amam a Jesus, elas defendem com unhas e dentes o nome da entidade que elas têm como Deus na vida delas. Elas declaram o nome abertamente, falam e que creem, e às vezes o cristão que detém o nome do Senhor Jesus na sua vida, né, o nome cristão diz que ele é de Cristo, e Cristo é o Senhor Jesus, né, ele não tem coragem de testemunhar, ele não consegue, as palavras travam na hora que ele vai falar Jesus para as pessoas. Isso é algo para nós pensarmos, né? Olha só que Jesus fala aqui em João capítulo 13, versículo 13, ele fala, vós me chamais mestre e Senhor, e esse Senhor com S maiúsculo é no sentido de Deus, o Senhor, né? O Deus Todo-Poderoso. Vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Jesus disse, eu sou o Senhor, eu sou. Ele se identificou como Senhor e como Cristo várias vezes, né? Então aqui o que Paulo está querendo dizer que é uma questão de aceitarmos Jesus como Senhor ou não. Ele falou, olha, se alguém vier e falar que Jesus não é o Senhor ou dizer que ele é maldito, qualquer coisa, essa pessoa não está falando pelo Espírito Santo, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai dizer que Jesus é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Então ela está cheia do Espírito, ela testemunha a respeito disso, e o que mais importa para ela é deixar claro para as pessoas que Jesus Cristo é o Senhor, né? Se Jesus disse que ele era o Senhor e isso fosse mentira, aí sim ele seria um anátema. Mas Paulo está dizendo que se uma pessoa disser que Jesus é anátema, é um mentiroso, ele não é o Senhor, essa pessoa não está falando pelo Espírito Santo. Uma vez, Jesus vira para os discípulos e fala, olha, o que os homens estão dizendo que eu sou? Aí um fala, um diz que o Senhor é um dos profetas, outro diz que é Elias, outro diz que é não sei quem, e ele fala, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, ele toma a frente, ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus elogia ele, ele fala, é isso aí, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus, foi o próprio Deus que te revelou isso. Isso só é revelado para uma pessoa que Jesus Cristo é o Senhor, se é a vontade de Deus. E aí eu queria, para finalizar com vocês, ler uma passagem aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 11, que diz assim, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo aqui aos Filipenses, ele está dizendo para nós, você quer glorificar o Deus Pai? Não é para falar de Deus Pai para as pessoas, é para falar que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo, ele é a presença do Pai no meio dos seres humanos. Jesus diz, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Ele fala, eu e o Pai somos um. Se a minha língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, eu estou glorificando o Deus. E não é falar aqui, onde ninguém me ouve, não é falar na minha oração, não, é falar como eu estou falando agora. Deve ter pessoas que estão me assistindo aqui agora e que não têm o Jesus como Senhor. Tem pessoas aí, talvez, que já me conhecem de longa data, e nesse momento eu estou te dizendo agora, Jesus Cristo é o Senhor. Não importa o que eu acreditava antes, o que importa
importa é que hoje eu creio que Jesus é Deus e Ele é o único que pode fazer alguma coisa pela minha alma e pela sua, meu querido e minha querida irmã. Então por isso eu quero orar por vocês, eu quero que vocês orem comigo agora. Senhor Deus, em nome de Jesus nós entregamos a nossa vida a Ti. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor convença em cada coração que Jesus Cristo é o Senhor. Que o Senhor convença no coração dessa pessoa que ouviu essa mensagem agora que é importante ela proclamar o nome do Senhor, ela deixar claro que a fé dela se apoia, que o Senhor é o verdadeiro Deus, que Jesus é o verdadeiro Deus que deixou o seu trono de honra e glória e majestade e se materializou aqui como uma criança e depois como um homem. Ele fez milagres, maravilhas, ele ensinou o evangelho, ele pregou a palavra, ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou, venceu a morte, subiu aos céus, ele está à direita de Deus e um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai julgar todas as nações, ele vai julgar todos aqueles que o traspassaram e ele vai reinar nessa terra e vai iniciar um reino eterno que nunca mais terá fim. É nisso que nós cremos, Senhor. E eu quero que você também creia nisso, meu querido e minha querida irmã, para a honra e glória do nome de Jesus. E você comigo diga amém. Amém, meus queridos? Eu não vou me demorar mais. Se você gostou desse vídeo, compartilha, clica aí, deixa um gostei aí para nós, escreve uma mensagem que nós vamos responder nos próximos dias. Compartilha com o máximo de pessoas, coloca lá nas redes sociais, nos ajude a divulgar, a crescer o canal, porque a palavra de Deus ela precisa ser divulgada e você pode ajudar nisso, tá bom, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, que eu já vou me despedindo por aqui, que nós já ultrapassamos, nós vamos fazer agora 16 minutos, né? Eu tento sempre fazer entre 14 e 15 minutos e hoje demorou um pouquinho mais, tá bom? Que a paz do Senhor Jesus guarde seu coração e nós nos vemos no próximo vídeo enfim, eu estou ansioso para a próxima mensagem. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.